Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, iniciamos mais uma semana quaresmal, onde precisamos nos intensificar na nossa vivência de oração, de jejum, de abstinência, pois se aproxima a festa da salvação, a Páscoa de nosso Senhor. Então rezemos juntos com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em São João, capítulo 4, versículos do 43 ao 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvindo dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São João nos apresenta aqui esta cura que Jesus realiza, seu segundo sinal, mas ele tem um contexto especial. Veja, meus irmãos, Jesus estava em Jerusalém, onde ele, no templo, expulsa os vendilhões. Depois, ele, retornando para a sua terra, ele passa na Samaria, onde ele vai encontrar a samaritana no poço de Jacó. Depois Jesus chega então à sua terra, a Galiléia. Há aqui uma hierarquia humana que nós precisamos notar, meus irmãos. Os judeus que moravam em Jerusalém, eles se consideravam melhores, porque eles estavam próximos ao templo, eles moravam na cidade santa, eles tinham uma dignidade maior do que os demais. Depois, nós vemos o território da Galiléia, que é a terra de Jesus. Por ser uma terra mais distante de Jerusalém, eram considerados com menor dignidade. Por isso, a grande dificuldade dos judeus de aceitar Jesus como mestre, como Messias e como Senhor. Depois nós descemos mais ainda nessa hierarquia e vemos os samaritanos, que eram considerados sincretistas, vão ser também, inclusive, chamados de cães, vão ser tratados como cães. E depois, nessa hierarquia humana, nós descemos ainda mais e vemos um pagão, como este, que vai receber a cura de seu filho. E aí, meus irmãos, nessa hierarquia aqui humana, é claro, que nós colocamos, nós vemos que quanto mais distante dessa dignidade aqui que as pessoas colocam na época de Jesus, mais eles estarão abertos a Deus. Nós vemos que Jesus vai a Jerusalém, expulsa os vendilhões, e lá eles vão rejeitar completamente Jesus, corações fechados. Jesus vai estar com os fariseus, com os mestres da lei, e eles com o coração inteiramente fechados à graça de Deus, à pessoa de Jesus. Depois Jesus volta à sua terra, a Galiléia, e ali ele vai realizar sinais, porque ele vê, ele sabe que os seus não vão crer
se ele não realizar algum sinal. E ali ele realiza o seu segundo sinal, o seu segundo milagre. Depois, meus irmãos, descendo mais nessa hierarquia, nós temos os samaritanos que vão crer pelo testemunho da samaritana a partir do encontro dela com Jesus. Os samaritanos vão se abrir à graça de Deus e vão se converter. Depois nós temos este pagão que vai manifestar uma grande fé que Jesus até então não tinha visto em nenhum dos judeus, seus irmãos e concidadãos. Pois bem, meus irmãos, o que esse evangelho quer nos mostrar, quer nos ensinar, que quanto mais nós humildes formos, quanto mais quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, quanto mais reconhecermos o nosso nada, mais faremos a experiência da misericórdia e da graça de Deus. Não podemos estar diante do Senhor com um olhar arrogante, com um coração soberbo. Jesus realiza este milagre mediante a manifestação de fé daquele homem, pedindo pelo seu filho. Jesus então é movido de compaixão e realiza aquele sinal. E assim também na nossa vida, meus irmãos. A nossa dignidade está em abrirmos o nosso coração a Deus quando nós reconhecemos o nosso nada. E como no domingo nós meditávamos, quando reconhecemos o nosso nada diante de Deus, Ele faz do nosso nada amor. Ele transforma o nosso nada com o seu amor. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, acolhamos Jesus. Não sejamos arrogantes, soberbos, porque assim não experimentaremos a providência de Deus, a graça de Deus que age, o Deus que cura, Deus que salva e que liberta o ser humano por inteiro. Não faremos essa experiência se nós formos orgulhosos e arrogantes. Por isso, aqueles que em Jerusalém estavam experimentavam um pouco de Jesus. Os da sua terra tinham dificuldade de aceitá-lo, vão receber um pouquinho a mais, mas não vão receber muito de Jesus. Os samaritanos, que eram considerados cães, vão receber a graça da vida nova. E também pagãos, os soldados, humilhados na presença de Deus, vão ter o seu nada transformado por todo o amor e toda a graça que vem do coração de Jesus. Por isso, nós somos chamados hoje a essa atitude humilde, essa atitude que quebranta o coração na presença de Deus. Que hoje, meus irmãos, façamos a experiência de encontrar a Jesus a partir do nosso nada. Não sejamos orgulhosos, vaidosos, achando que somos alguma coisa, que somos relevantes. Só o seremos se estivermos em Deus. Portanto, Senhor, nós pedimos hoje a Tua graça para aqueles que têm dificuldade de Te receber como Senhor e Salvador. Eu peço, Senhor Jesus, a Tua graça hoje para que quebrante o nosso coração, para que possamos viver em amizade contigo, verdadeira amizade, Senhor. Não nos deixe estar na igreja, Senhor, e achar que somos melhores do que os outros. Acharmos que já estamos salvos, Senhor. Abra os nossos olhos e o nosso coração, Senhor, nesta segunda-feira, para poder Te buscar de todo o coração, buscar a nossa conversão e a nossa mudança de vida, e assim sermos Teus amigos, sermos aqueles que caminham contigo. Nós não queremos, Senhor Jesus, estar na Tua presença, mas queremos ser Teus amigos. Queremos crer em Ti e ter-Te em nossas vidas como nosso Senhor e Salvador. Não queremos, Senhor Jesus, simplesmente sinais, milagres. Não queremos, Senhor Jesus, simplesmente saber quem és e entender de uma maneira humana e racional. Não queremos, Senhor Jesus, simplesmente saber quem és de acordo com a doutrina, de acordo com aquilo que a igreja ensina. Queremos ir além, ir no profundo, fazer a experiência de um Deus que ama, que não desiste de nós e que quer nos levantar do nosso túmulo de pecados. Dai-nos a graça, Senhor, de fazer essa experiência, de reconhecer o nosso nada e no nosso nada sermos acolhidos por Ti e transformados pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor traz ressurreição para a nossa vida. E eu quero Te pedir essa graça
Leve ressurreição àqueles que estão enfermos, ressurreição àqueles que estão mortos na sua vida de fé, ressurreição àqueles que estão afastados de ti. Alcança, Senhor, com teu amor, aqueles que têm um coração endurecido no dia de hoje, para que celebrem esta grande festa de salvação que se aproxima. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.